Nossa, estudar a Bíblia é difícil demais. Vem comigo que eu vou te ensinar o primeiro livro de Samuel em menos de 10 minutos. No livro de Samuel nós vamos ver o nascimento da monarquia e o coração de Deus. O primeiro livro de Samuel é uma das maiores transições da história bíblica. Nele, Israel deixa o período dos juízes e entra no período dos reis. O livro mostra que Deus continua sendo soberano, mesmo quando o povo toma decisões erradas. Seu tema principal não é Saul, nem Samuel, nem Davi. O verdadeiro protagonista é Deus, que levanta e derruba líderes conforme o estado do coração deles. A palavra-chave do livro é coração. Enquanto os homens olham para a aparência, Deus examina o coração. O autor do livro, pela tradição judaica, é atribuído em parte ao profeta Samuel. Após a sua morte no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, acredita-se que os profetas Natan e Gade, eles continuaram registrando os acontecimentos do livro. Olha, um versículo que a gente pode deixar aqui como uma base bíblica para nós está em 1 Samuel, em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29. Quanto aos demais acontecimentos do reinado de Davi, do começo ao fim, estão registrados nas crônicas do vidente Samuel, do profeta Natan e do vidente Gade, para determinar essa autoria, né, após a morte de Samuel. O contexto histórico do livro é que Israel, nesse momento, ele vivia uma profunda crise espiritual. Era o fim da época dos juízes. O sacerdócio estava corrompido através da família de Eli. Os filisteus dominavam militarmente a região. Cada tribo vivia praticamente independente. O povo desejava um rei como todas as outras nações. Josué, lá atrás, entra na Terra Prometida. Depois, eles começam a tomar posse da Terra Prometida, mas ficam ainda vários lugares para tomar posse, fazem o que desagrada a Deus. E o povo agora, ele quer um rei. E este desejo revela já uma falta de confiança na liderança de Deus. O livro ele pode ser dividido em 3 grandes partes. Samuel, do capítulo 1 ao 7, nós vamos ver o seu nascimento, o seu chamado e o seu ministério profético. E também nós vamos ver uma reforma espiritual neste momento. Depois, nós vamos ver a figura de Saul, dos capítulos 8 ao capítulo 15. Nós vamos ver aí um pedido de um rei, a unção de Saul, as primeiras vitórias, né, as primeiras vitórias das batalhas ali em Saul como rei. Nós vamos ver a desobediência de Saul e o próprio Deus rejeitando Saul como rei. E num terceiro tópico aqui a gente vai ver Davi, dos capítulos 16 até o capítulo 31. Nós vamos ver a unção de Davi, quando Davi ele entra na batalha contra Golias e derruba o gigante. Nós vamos ver a perseguição que Davi sofreu por Saul. Nós vamos ver a fidelidade de Davi e a preparação dele para o trono. Nós vamos ver que Davi é um homem segundo o coração de Deus, já logo no início do livro ali, porque ele respeita, né, a unção que havia sido dada para a vida de Saul. Depois também, mais à frente, nós vamos ver que Davi se arrependia rapidamente de seus erros, ao contrário de Saul, que só sabia justificar. Os personagens principais são Ana, né, uma mulher estéril que transforma sua dor em oração. Ela não murmura, mas ela adora e Deus responde a sua oração, dando-lhe o profeta Samuel, né, seu filho Samuel, que é deixado junto ao sacerdote Eli, né, para servir na casa do Senhor. E a grande lição que a gente pode tirar aqui na vida de Ana é que Deus pode transformar lágrimas em ministério. Nós vamos ver Samuel ele sendo
o último juiz, né? Nós acabamos de sair do livro de Juízes, entramos no primeiro livro de Samuel, e nós vamos ver que Samuel foi o último juiz. E foi um primeiro grande profeta nacional. Ele era sacerdote, intercessor, e foi ele quem ungiu Saul e depois ungiu Davi, de acordo com a ordem que Deus havia dado para ele. Samuel, ele representa alguém totalmente separado para Deus. Também outra figura importante que a gente vai ver no livro de Samuel, nesse primeiro livro, é a figura de Eli, né, que era o sacerdote da época. Ele era um homem piedoso, um homem de Deus, mas ele falhou como pai. Ele não corrigiu seus filhos. Seus filhos faziam o que era desagradável aos olhos do Senhor, abominável aos olhos do Senhor. Ele não corrige seus filhos. E a sua omissão, ela traz juízo sobre toda a sua casa. E a lição que a gente tira da vida do profeta Eli, né, do sacerdote Eli, é que a espiritualidade pública, ela nunca vai substituir a responsabilidade familiar. O primeiro ministério começa dentro de casa. Nós vamos ver também a figura de Hofni e Finés, que são os filhos de Eli, que são sacerdotes corruptos. Usavam o ministério para benefício próprio, profanavam os sacrifícios, viviam em imoralidade, inclusive imoralidade sexual. E esses dois, eles vão mostrar que nem todo líder religioso conhece verdadeiramente Deus. Também no livro de Samuel, nesse primeiro livro, nós vamos ver a figura importantíssima de Saul. Saul, ele é o primeiro rei. E ele começa com uma aparência de humildade, mas lá na frente termina dominado pelo orgulho. O seu maior problema nunca foi a falta de talento. Saul era extremamente talentoso, porém ele não era obediente. Ele preferia sacrificar do que obedecer. E quando ele era confrontado nos seus erros, ao invés de se arrepender, ele tentava se justificar, tentava dar a volta por cima, chegou até mesmo a pedir, depois de pedir perdão para Samuel, para que Samuel viesse o honrar publicamente. E aí também nós vamos ver um autor importantíssimo, que é Davi. No início da sua história, ele é um pastor de ovelhas, um músico, um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Não era perfeito, mas sempre se arrependia. E os grandes ensinos que nós podemos tirar desse primeiro livro de Samuel o primeiro, acho que o mais importante aqui, queridos, é que Deus, ele responde à oração. Tudo começa com Ana orando. Antes de Deus levantar um rei, levantou uma mulher de oração. Grandes movimentos começam quando pessoas estão de joelhos clamando somente aquele que pode mudar o cenário, que pode mudar a situação. A segunda lição que nós podemos tirar desse livro é que Deus, ele continua falando. O chamado de Samuel mostra isso, que ele continua falando e continua falando até os dias de hoje, querido. Mesmo quando aparentemente há um silêncio espiritual. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 1, vai dizer assim, naqueles dias mensagens do Senhor eram muito raras e visões eram incomuns, mas mesmo assim, Deus, ele levanta um profeta, que é o profeta Samuel. Uma coisa também que nós podemos aprender com este livro é que a presença de Deus vale mais do que qualquer símbolo religioso. Israel levou a arca da aliança para a guerra pensando que a arca garantiria vitória, mas eles perderam feio, porque a arca não substituía a obediência verdadeira. Muitas pessoas acreditam até hoje que amuletos, que uma imagem pode fazer uma mudança na sua vida. Mas o que Deus quer não são objetos, é obediência. Olha, objetos religiosos não substituem relacionamento com Deus e muitas das vezes é totalmente contrário ao que Deus estabeleceu. 100% contrário ao que Deus estabeleceu. A fé, ela vem por não ver, mas por crer que existe.
Olha, uma coisa também que a gente aprende é que obediência vale mais do que sacrifício. Esse é o maior ensinamento deste livro. Quando Saul poupou o rei Agag, os melhores animais, tentou justificar o seu pecado, dizendo que sacrificaria ao Senhor, Samuel ele responde no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. O que agrada mais ao Senhor, holocaustos, sacrifícios ou obediência à sua voz? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que a oferta de gordura de carneiros. Deus prefere um coração obediente do que uma religião cheia de rituais. Olha, outra coisa que nós podemos aprender neste livro é que Deus ele vê o coração. Quando Samuel foi ungir o novo rei, pensou que Eliabe era o escolhido, porque ele viu a aparência. Mas Deus logo respondeu, 1 Samuel 16:7, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Essa talvez seja a frase mais importante de todo o livro. Nós vemos aqui também no livro de Samuel a passagem de Davi e Golias, né? E essa história ela não vai falar sobre coragem apenas, mas ela vai falar sobre confiança. Golias ele representava tudo aquilo que parecia impossível. Davi venceu antes mesmo de entrar na batalha e lançar a pedra. Ele venceu quando decidiu confiar em Deus e ele disse: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o Senhor dos exércitos? No livro de Samuel também nós vemos a tragédia que foi a vida de Saul. Saul perdeu o reino aos poucos. Antes de perder o reino aos poucos, ele perdeu a obediência. Depois perdeu a sensibilidade espiritual, não conseguia mais ouvir e obedecer. Depois perdeu a paz, a ponto de Davi ter que tocar a harpa para acalmar o coração dele. Depois ele perdeu a presença de Deus. E por fim, perdeu a própria vida. Um pecado, ele raramente destrói alguém de uma vez só. Ele vai destruindo aos poucos. Samuel aponta para Jesus. Assim como Samuel foi dedicado a Deus desde criança, Jesus também foi consagrado ao Pai desde o princípio. Samuel foi profeta e Jesus é o profeta perfeito. Jesus é o próprio Deus. Samuel intercedia por Israel. Jesus intercede eternamente por nós, junto ao Pai, através do Espírito Santo. Samuel ungiu rei. Jesus é o Rei dos Reis. Samuel anunciava a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Para concluir essa aula sobre o primeiro livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel ele vai ensinar que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas cujo coração estejam totalmente rendido a Ele. Saul tinha aparência, força e popularidade, mas perdeu tudo por causa da desobediência. Davi era apenas um pastor esquecido pela própria família, mas foi escolhido porque possuía um coração voltado para Deus. A grande pergunta que o livro deixa para nós é: quem é que governa o nosso coração? Quem é que governa o seu coração? Pois o mesmo Deus que examinou o coração de Saul e de Davi continua examinando o coração de cada um de nós nos dias de hoje. Amém? Se você gostou desse vídeo, me segue também nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, Pastor Laio Nunes. Deixe o seu comentário, compartilha com alguém para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.